compõem este capítulo, importante para nós entendermos todo o contexto do capítulo 11. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam chuva sobre a terra. E caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Verdadeiramente suave é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos, tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas se trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração, e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Sente por bondade, meus irmãos. Salomão, ou o pregador, como ele se identifica neste livro, está se aproximando do fim da sua exploração a respeito do sentido da vida. E o interessante é que a abordagem final traz conclusões um pouco mais otimistas e de extremo valor a respeito do sentido da vida. E a vida em si, ela é repleta de características profundas sobre o humano, sobre as questões que envolvem o espiritual, o futuro, o material, as incertezas, as convicções, as alegrias, as perdas, as tristezas. Mas devemos considerar que todas estas coisas, que todas estas características distantes de Deus nos dá um panorama sombrio, tenebroso, depressivo, maléfico em relação à vida. E Salomão, a partir do capítulo de número 11, ele vai extrair algumas coisas importantes para nós. E o capítulo 11 e o capítulo 12, eles traçam as explanações finais a respeito daquilo que Salomão está trazendo ou tentando transmitir a respeito do verdadeiro sentido da vida. E o primeiro versículo que nós observamos no capítulo 11, Salomão fala a respeito do lançar e esperar a recompensa, mesmo que isso demore, mesmo que isso leve muito tempo. E um dos significados da palavra pão no hebraico é grão. E tem alguns estudiosos que trazem um ponto de vista a respeito deste lançar o pão sobre as águas, ou lançar o grão sobre as águas. O primeiro é que alguns afirmam que a referência ao lançar o pão sobre as águas pode ser um costume egípcio de lançar o pão em terra
e esperar as enchentes do Nilo vir sobre a terra, molhar a terra, até o tempo desse grão ser possível semear, ou ser possível colher. O segundo sentido é que a ideia de semear grãos de arroz de um barco em águas rasas de um campo alagado e esperar para colher. E a outra ideia, que outros associam aos negócios, é entregar o pão para o transporte arriscado do Mediterrâneo. Mas uma das coisas que nós precisamos pensar a respeito de como viviam os antigos, principalmente nesse tempo, principalmente entre os judeus, é que eles viviam sobre a dimensão da agricultura, da dimensão pastoril, como também da dimensão de se fabricar artesanatos ou fazer artesanatos. E semear naquele tempo não era uma decisão muito fácil, era uma decisão arriscada e também difícil. Não se chovia toda semana, não se chovia todo mês. Existia um tempo certo de a chuva cair, março, abril, outubro. Sendo que também era muito raro chover, dependendo do local. Dependendo da circunstância, raro chover. E todo agricultor precisa de chuva. Sem chuva, não tem como colher. Sem chuva, não tem como plantar. Então a chuva era um elemento essencial, vital. Então para aquele que trabalhava na agricultura, plantar era algo arriscado. Se eu plantar esses últimos grãos que eu tenho, e não chover, passo fome. Vou passar dificuldade. Se eu plantar e vier uma situação climática adversa, posso enfrentar grandes dificuldades e não ter com o que se alimentar. Então lançar o pão sobre as águas e esperar era uma questão arriscada no campo de vista da agricultura. Agora, trazendo isso para o campo de vista espiritual é a mesma coisa. Porque quando nós lançamos, nós confiamos. Quando nós lançamos, nós estamos dizendo para Deus: estou colocando nas tuas mãos. Eu estou colocando fé, eu estou exercendo fé, e eu estou acreditando que eu vou colher isso que está sendo plantado, mesmo que seja arriscado plantar. Só que é necessário. Nós precisamos confiar. A nossa confiança tem que ser depositada em Deus, mesmo que não haja garantia nenhuma no meu campo de visão. Mesmo que eu não veja o amanhã. Mesmo que eu não saiba o que vai acontecer. É necessário plantar. É necessário lançar. E as Escrituras afirmam que eu devo confiar em Deus e crer na sua providência, seja qual situação for. Salmos, ou Isaías, melhor dizendo, capítulo 30, versículo de número 23 diz: então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão como produto da terra, o qual será farto e nutritivo naquele dia. O teu gado pastará em lugares espaçosos. Garantia e confiança. Segundo, Salmos 134, 135, verso 7. Faz subir as nuvens dos confins da terra. Faz os relâmpagos para a chuva. Faz sair o vento dos seus reservatórios. Quem domina e controla todas as coisas é Deus. Jó, capítulo 5, verso 9 e 10. Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos.
Então, o lançar o pão sobre as águas envolve coragem e confiança. Você tem que lançar e acreditar, mesmo que às vezes seja difícil, porque nós vivemos esse lado humano de querer descobrir o amanhã. A gente vive essa incógnita da vida, essas incertezas de querer descobrir o que vai acontecer no futuro. A gente vive o presente já pensando no futuro. A gente não consegue nem viver a realidade do presente e já fica na ansiedade do tempo. O lançar envolve confiança. Só lança e rega, continua trabalhando. O agricultor, ele planta e cuida, para na hora certa ele colher, para na hora certa ele poder cegar. O verso 2 envolve o ato generoso de quem colhe. Reparte com 7, e ainda com 8, é um jeito prático de dizer, compartilha com muitos. Mesmo que eu não tenha ciência de que, ainda que o mal venha sobre a terra, viver de forma generosa é muito melhor do que viver uma vida puramente egoísta, egocêntrica, pensando somente em mim e não nos outros. Reparte, divida, contribua. O pastor MacArthur diz que, sobre este versículo, ou sobre este verso, ele escreve que o ser generoso na abundância e o fazer amigos nos dá, em certo sentido, uma segurança de que quando eu precisar vou ser socorrido. Vou ser socorrido. A partir do verso de número 3 até o verso 6, nós observamos que o mundo, ele está repleto de coisas a qual nós não temos controle algum, incluindo os próprios propósitos e planos de Deus. Nas palavras do pastor John MacArthur Jr., mesmo que eu citei antes, ele diz que não há virtude na ansiedade, mas há esperança para aqueles que se ocupam em fazer o seu trabalho. A vida em si, ela é repleta de incertezas. A vida em si, ela é repleta de perigos. Mas isso não pode nos paralisar diante da dinâmica da vida. E com a sabedoria e a segurança em Deus, nós podemos obter os resultados aguardados. Ora, mesmo que as incertezas estejam em minha frente, mesmo que há perigos, eu não posso viver enclausurado. Eu preciso enfrentar os reveses e as situações que a vida nos proporciona. Não é fácil para ninguém, mas é preciso encarar. Às vezes é preciso arriscar. No município que eu fui agora de São Joaquim, a terra da maçã, o agricultor, ele tem as adversidades do clima, do tempo. Geada, dependendo chuva demais, e tem que haver um cuidado especial para não perder toda a lavoura, como acontece em alguns fatos. Porém, se eles não plantar maçã, o prejuízo será maior. Mesmo eu não sabendo a respeito do clima, eu vou plantar. Mesmo eu não sabendo a respeito se vai dar geada amanhã ou não, se o frio vai chegar e vai ser mais intenso que os outros, mas eu não posso deixar de plantar, eu preciso arriscar. Eu preciso colher. E o plantar, às vezes, envolve você arriscar. Envolve coragem, determinação.
Por que que alguns às vezes se sobressaem sobre os outros? Porque tem coragem e determinação. Tem uns que são medrosos, empacam, e não conseguem desfrutar de coisas abundantes, porque ficam olhando para as circunstâncias da vida, ficam olhando para o amanhã. Enquanto tem uns que com coragem arrisca, pode ser que eu perca, mas eu vou fazer, eu vou plantar, mas eu vou acreditar que eu vou colher, independente dos riscos. Eu vou acreditar que eu vou conquistar, independente dos riscos, porque eu vou colocar a minha confiança em Deus. Às vezes eu faço algumas loucuras em relação à obra de Deus, em questões financeiras. Compro e depois eu digo: Jesus, me ajuda a pagar. Lá na Vila Formosa, quando eu fui pastor lá, nós estávamos em construção, e eu falei para o rapaz que estava construindo que era para tirar os vidros fora, que seria colocado vidro novo. Daí na época o pastor falou para mim: quem mandou tu tirar? Eu ia dar uma segurada, agora tu vai ter que pagar esses vidros, R$3.500. Eu não escutei ele, só que daí eu fui para a oração. Falei: Jesus, e agora? Igreja pequena, aonde eu vou arrumar esse dinheiro? Não tem nenhum Luciano Heng para vir aqui na Vila Formosa, passar por aqui, um Silvio Santos. Talvez tu coloque lá na mente do Silvio Santos que existe uma André lá em Florianópolis, na grande Florianópolis, que está precisando de R$3.500. E daí ele me convida para ir lá para o roda, 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 rodou. Eu quase ia rodando. Fui para a oração, pastor Oswaldo, falei: Jesus, isso foi na quinta, eu precisava do dinheiro na segunda-feira. Jesus, a igreja precisa de coisa nova. É a tua obra, não é para mim, é para a igreja. Eu não estou fazendo para mim, estou fazendo é para a tua obra, eu preciso. Só que jamais eu imaginei que o dinheiro ia sair da própria congregação, dos próprios irmãos, porque eu olhei para a circunstância. E daí no domingo, eu já estava desesperado domingo, porque não tinha entrado nada. E daí chegou no domingo, um irmão me encorajou: pastor, que eu tinha conversado com ele: pastor, faz a campanha na igreja, vai dar certo. Então tá, vou fazer. Mas eu fiz com uma certa incredulidade, meus irmãos, porque nós somos ruins, né? Nós somos ruins. E daí fiz a campanha. De repente, o irmão disse: pastor, eu dou 500. Outra irmã lá: pastor, eu dou 500. Quando eu vi, meu irmão, eu tinha juntado R$3.500 para pagar na segunda-feira. Eu já fiz algumas loucuras em prol da obra de Deus. E faço de novo, eu me arrisco mesmo. E creio que Jesus é poderoso. Tem certas coisas que a gente precisa agir. E colocar na mão de Deus e confiar na providência dEle. A questão é que a gente quer as coisas muito mastigadas, muito fácil. A gente já quer que as coisas estejam prontas na nossa mão. Não precisa trabalhar, não precisa esforço, não precisa dedicação, suar, sangrar por isso. E nada vem na mão mastigado. As coisas, irmão Vanderlei, vêm com esforço, com suor, sangrando, batalhando, chorando. Quem leva a preciosa semente vai chorando, vai sangrando, mas quando volta consigo trazendo os seus molhos com alegria. A colheita, ou o plantar, a semente, é difícil, mas a colheita é extraordinária. E só colhe quem planta. Olhando para o verso de número 4, que fala a respeito daquele que observa o vento.
quem observa o vento, nunca semeará. E quem olha as nuvens, nunca cegará. O que isso indica? Indica alguém que espera a condição climática certa. Mas isso não é garantia. Por quê? Porque nós não controlamos o clima. Até os climáticos às vezes erram. Até eles erram. Até eles vacilam. Vai chover e não chove. Tu está se preparando para uma chuva e de repente está um sol lá na sua janela. Horas não ia chover. Até eles erram. Mesmo tendo toda a tecnologia avançada, até eles erram. Mesmo não sabendo a respeito do clima, eu não posso ficar observando para o vento ou para as nuvens. O momento ideal para se agir sempre parece incerto, mas é preciso agir se tiver trabalho a fazer, trabalho a ser realizado, e sempre tem. Sempre tem trabalho para ser feito. Sempre tem atividades para serem realizadas. E quem espera muito para plantar, jamais irá colher. Há o tempo certo de plantar, mas se for olhar para as condições climáticas, para o vento, para as nuvens, para plantar, o risco de não colher é 100%. Por quê? Porque para quem muito fica olhando, perde a oportunidade quando passa, ou quando ela passa, porque fica dimensionando os riscos. Há momento de você agir, e há momento de você esperar, porém, tanto agindo como esperando, não é olhando para as condições climáticas, não é olhando para o vento, não é olhando para as nuvens, não é olhando para as condições adversas, mas é sim, tanto agindo como esperando, é sim confiando no suporte que Deus nos dá. Vai construir? Vai reformar como o irmão Delcio está fazendo lá a casinha lá, reformando? Às vezes você tem que arriscar. Vai fazer uma aquisição? Às vezes é necessário arriscar. Vai investir? Às vezes é necessário arriscar. Confiando no propósito de Deus. Confiando nas mãos estendidas do Senhor Jesus. Nada vem mastigado. Nada vem pronto. Às vezes a fé nos faz viver andando sobre as águas, pensando que as águas são chão para caminhar. Assim que a fé é dimensionada. Às vezes, para você viver o sobrenatural de Deus na sua vida, você vai ter que fazer algumas coisas que são fora do comum. E é por isso que tem alguns que vivem o sobrenatural mais do que os outros. Não porque Deus ama esse mais do que o outro. Não, porque aquele ali é o preferidinho de Deus. Não. Todos têm o mesmo amor de Deus. Mas tem uns que se sobressaem. Por quê? Porque vão mais para o profundo. Querem ser mais intenso no sobrenatural. Querem viver coisas extraordinárias. Enquanto os outros são mais pacatos. Enquanto os outros um pouquinho, né, tá bom isso aqui. Mas outros vivem o sobrenatural. Aí, meu irmão, é questão de escolha. Questão de escolha. Só vai viver algo sobrenatural quem que se envolve. Quem quiser ficar o pacatinho, vai viver sempre o pacatinho. Sempre aquela vidinha meio medíocre, meio mequetrefe. Sempre aquele, né, tá bom assim, tá bom. Um pouquinho tá bom. Não, meu irmão. Não.
O que Elias disse para aquela mulher? Minha querida, vai lá e faz um bolo para mim primeiro, porque tu vai viver abundantemente durante 3 anos e meio. Enquanto não estiver chovendo, fique tranquilo que vai ter pão na tua mesa, vai ter farinha, vai ter azeite, não vai faltar absolutamente nada. Opa, eu quero viver esse sobrenatural, espera aí. Eu sei que a circunstância é difícil, só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, uns cavaquinhos aqui para fazer um fogo, para preparar um bolinho para mim e para o meu filho, nós morrer, mas eu quero ouvir a voz de Deus, e Deus está dizendo que eu tenho que alimentar o profeta, então eu vou alimentar o profeta e vou viver o sobrenatural. O que ela viveu? O sobrenatural durante 3 anos e meio, não faltou nada. Mas se fosse alguns da nossa época, do nosso tempo, né, que é isso, profeta? Se eu fazer para ti, vai faltar para mim. Se ela pensasse como alguns, ela ia morrer mesmo. Ia ser logo ia passar dificuldade, ia passar fome, não tinha com que se alimentar. Mas o que ela fez? Eu vou acreditar no sobrenatural. Eu vou acreditar no extraordinário. Eu vou plantar e vou colher. Então começa a exercer essa fé rompante. Mesmo agindo ou mesmo esperando, sempre confie no Senhor. Sempre confie nas mãos poderosas de Deus. Olha o verso 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. É óbvio, meu irmão, que hoje você sabe como é que é a formação de uma criança no ventre materno, porque tem os ultrassom modernos aí, que inclusive até hoje já vê o próprio rostinho da criança. Mas naquela época não tinha essa tecnologia avançada. Então nós estamos falando aqui, no contexto da Bíblia, da antiguidade. Nós não estamos falando aqui de tempos modernos. Como assim, pastor, que eles não sabiam como é que se formavam os ossinhos da criança? Né? Se a gente sabe hoje, é lógico que tu sabe. Porque tu tens acesso à informação. Que naquela época não existiam as informações que nós temos hoje. Então, a visão que ele está tendo aqui, o contexto que ele está tendo aqui é daquela época, que ele não sabia como é que se formava as crianças do ventre materno, como é que era a formação, como é que se desenvolvia, como é que crescia, como é que se fazia. A mulher engravidava, chegava o tempo, ia uma parteira lá, fazia o parto, nascia criança. Hoje você já sabe qual é se é menino ou menina. Naquela época ele só sabia quando? Quando nascia. Isso até há pouco tempo atrás. Até há pouco tempo atrás. Né? Naquela época eles pensavam que era a cegonha ainda que trazia as crianças. Né? E a maioria dos mais antigos ficavam na porta esperando a cegonha. A mãe me falou que um dia a minha avó estava em trabalho de parto, ela, espera lá que a cegonha vai passar, e vai trazer a minha última tia Neiva. Ela nasceu e as crianças não viram a cegonha chegar, e a avó disse, não, ela já passou aí, já veio, já deixou vocês que não viram. Isso há não muito tempo atrás. Imagina naquela época, que não sabia a dimensão a respeito das coisas que nós temos informação hoje. Mas ele está trazendo aqui, qual é a dimensão daquilo que ele está trazendo aqui? O verso em destaque, ele vai falar a respeito de existir fatores que são exclusivos do conhecimento de Deus em qualquer decisão que tomemos. Tem coisas que você não sabe. Tem coisas que pertencem à onisciência de Deus, ao conhecimento de Deus, e você não sabe. E nem tenta descobrir, que você também não vai saber. Tudo aquilo que está revelado para nós está escrito. Aquilo que não está revelado para nós, não tenta descobrir, que você não vai saber. Porque você cria-se um emaranhado na tua cabeça, e depois você vem com visão distorcida, herege, com pensamentos de doido, sobre aquilo que não está escrito. Então fica só com aquilo que está escrito. Há coisas que você não conhece, há coisas que você não sabe, que pertence somente a Deus. Assim como você não pode saber como Deus trabalha,
mesmo Deus estando em tudo. Tem coisas que você pergunta, meu Deus, como é que aconteceu isso? Meu Deus, como é que esse vento estava quase destruindo e de repente as coisas mudaram? Nem nós sabemos explicar como Deus faz, como Deus realiza. Por quê? Porque Ele é Deus, irmão, Ele é Deus, Ele não precisa te cogitar para fazer alguma coisa. Espera aí, eu vou descer lá embaixo, eu vou falar com o irmão Lucas, e vou perguntar para o irmão Lucas o que ele deseja que eu faça. O que ele deseja? Como é que ele quer que eu venha agir? Ora, que é isso? Eu vou perguntar para o irmão Lucas o que ele pretende determinar, porque daí na determinação dele eu vou fazer. Eu vou perguntar para ele o que ele deseja declarar, porque na declaração dele eu vou fazer. Espera aí que eu vou descer. Espera aí, anjo, Jesus, espera aí, eu vou lá descer, eu vou consultar o Lucas. Eu vou ver o que o Lucas deseja, porque ele tem um bigode de autoridade, e eu respeito o bigode dele, e eu quero conversar com ele para ver o que eu vou fazer. Não, isso não existe. Deus, Ele não te consulta para absolutamente nada, Ele só faz. Deus, Ele não pergunta para você absolutamente nada, Ele só faz. Deus, Ele não desce para consultar as tuas opiniões. Deus, Ele não desce para consultar os teus porquê, Ele só faz, mesmo que você não entenda nada, mesmo que você não compreenda a realidade das coisas, Ele só faz. Por quê? Porque Ele é Deus. Não tem muito o que explicar. Ele é Deus. Agora o verso 7 e 8, nós temos um certo paradoxo. Como nós já falamos aqui, em algumas quintas-feiras passadas, Salomão está vendo a vida de uma perspectiva horizontal, não vertical, horizontal. E por que um paradoxo? Porque lá no verso 2 e 3 do capítulo 4, ele diz que a morte é melhor do que a vida. Agora, lá no capítulo 9, no versículo 4, ele muda o pensamento, ele diz que a vida é melhor do que a morte. Agora, no versículo 7 e 8 do capítulo 11, ele reconhece que a vida pode ser ao menos uma alegria menor. Embora Salomão, ele tem pouca perspectiva além da vida após sepultura, porque a ideia da eternidade no período do Antigo Testamento é muito aquém teologicamente. A eternidade, ou a questão que envolve a eternidade, ela é muito mais clara no Novo Testamento, muito mais clara do que no Antigo Testamento. Porém, nós temos essa ideia já formada através da Escritura, das páginas do Novo Testamento, de que a eternidade é uma realidade real, e que a vida deve ser desfrutada com alegria, mesmo tendo dias ruins para si atravessar. Olha aí o verso de número 9, lá no final. Sabe, porém, ou melhor, lá no verso 8, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Mesmo havendo dias ruins, difíceis, eu devo desfrutar a vida com alegria. Agora, indo para o final, já no verso de número 9 e 10, que já fazem parte do contexto do capítulo 12, o que nós podemos extrair desses versos finais? É que a vida deve ser alegre e que os jovens devem desfrutar. Porém, esse desfrutar tem que ser de forma inteligente, de forma moderada, pelo reconhecimento que Deus responsabilizará por todos os nossos atos pecaminosos. Salomão aqui não está dizendo que você deve viver a vida de forma devassa, viver na devassidão, desfrutar a vida de qualquer jeito, não. Mas deve desfrutar a vida com inteligência, com sabedoria, com moderação, entendendo que um dia nós seremos julgados.
entendendo que um dia o juízo chegará. Tem um comentarista bíblico chamado Floyd Arthur Harper, que compõe o comentário bíblico Bacon, que eu tenho. Ele diz que a sabedoria requer que todos os fatos sejam considerados de maneira correta para se chegar a uma conclusão. E os fatos da vida são, olhando para esse texto, quais são os fatos que compõem a vida? Primeiro, as energias e alegrias da juventude. Segundo, o declínio inevitável das energias da velhice. Ora, é lógico que uma pessoa com seus 70 anos não tem mais a mesma vitalidade de um jovem de 20, 30. Eu com 35 já não tenho a mesma vitalidade. Quando você começa a entrar no carro, e você já começa a gemer, meu irmão, você vai deitar em, entra no carro, senta, acabou, você já está velho. E eu já estou assim, para tudo eu faço barulho, eu sento, Mas é lógico que se nós pensarmos nessa linha de pensamento, a energia e a vitalidade estão com os jovens. Mas a virtude e a sabedoria estão com os anciãos, que já desfrutaram a vida e que têm a sabedoria para saber o real sentido da vida e para passar isso para aqueles que vão entrar na juventude, que vão trilhar esse caminho que você trilhou, que vão percorrer esse caminho que você percorreu. Terceiro, a certeza da morte. Por último, a prestação de contas a Deus pela administração da vida. Um dia nós vamos prestar contas. Um dia nós vamos prestar contas. Quando você chegar na eternidade, terá o tribunal de Cristo, que não é o grande trono branco. O grande trono branco é uma coisa, o tribunal de Cristo é outra coisa. O tribunal de Cristo é para julgar as tuas obras, mesmo sendo salvo. Mesmo sendo salvo. É para julgar as tuas obras. E os valores mais altos da vida precisam ser definidos com base nessa perspectiva desses fatos. A energia da alegria da juventude, o declínio inevitável das energias na velhice, a certeza da morte e a prestação de contas a Deus pela administração da vida. E a respeito da condução da vida, tem um mas. Olha aí o verso de número 9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegra o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pelas vistas dos teus olhos. Se o texto acabasse aqui, meu irmão, isso aqui era uma oportunidade para o jovem dizer, está aí, eu posso fazer o que o meu coração quiser. Eu posso fazer o que a minha mente desejar. Eu posso viver a vida que eu quero, a luxúria que eu quero, o mundanismo que eu quero, que eu não vou ser penalizado por isso, não vou ser julgado, não vou ser cobrado por isso. Mas o texto continua. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Está vendo como o texto não termina ali? É por isso que seguir o teu coração é perigoso. Porque o teu coração é enganoso. Pode te dar um nó. Pode te dar um nó. E tu ser enganado pelo próprio coração. E quem é que esquadrinha os corações? Deus. Que esquadrinha, vê a intenção que há no nosso coração. Nem toda a intenção do nosso coração é boa. Pode ser que para nós seja boa, mas Deus já está olhando lá na frente, está vendo, não é boa essa intenção. Não é bom esse negócio. Esse coração está maculado. Por isso, quando alguém disser para você, siga o teu coração, sai fora, meu irmão. Fuja. Porque tu pode ser enganado. E quanta gente que foi enganada por essa frase, né? Por essa palavra. Não, siga o teu coração, casa. Siga o teu coração, faça isso. Siga o teu coração, namora com essa moça aí.
Siga o teu coração. E quando tu viu, meu irmão, tu foi enganado pelo coração e teve um grande prejuízo. E tem coisas que é para a vida. Tem coisas que Deus perdoa, mas não se apagam. Fica na memória. Fica escrito esta página na nossa vida. Fica escrito. Tem coisas que não se apagam. É por isso que é melhor você seguir a vontade e a direção de Deus do que seguir o teu próprio coração. Sistematizando o capítulo 11, nós encontramos pelo menos 4 sentidos para a vida. Primeiro, viva generosamente. Segundo, viva de maneira diligente, ou diligente, melhor dizendo. Terceiro, viva alegremente. Não viva com rancor, com o coração cheio de ódio, com a cara amarrada, fechada. Não, viva alegre, viva contente. Viva com a perspectiva do amanhã. Não que você tenha domínio do amanhã, mas na confiança de que Deus é o sustentador de todas as coisas, inclusive é o Deus do amanhã. E ainda, no que tange os versículos finais e início do capítulo 12, há um comentarista chamado Adam Clarke, que também faz parte do comentário bíblico Bacon, e ele faz 4 observações, principalmente aos jovens. Primeiro, você não pertence a si mesmo. Segundo, lembre-se do seu Criador. Terceiro, lembre-se dele nos dias da tua mocidade. E quarto, lembre-se dele agora. Fique de pé por bondade. Eu finalizo dizendo que a nossa confiança deve estar no Senhor. É que a nossa vida deve ser o reflexo daquilo que está escrito na sua palavra, na palavra de Deus. Pois para viver o padrão de entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é se apresentando de forma racional o sacrifício ao Senhor. E esse apresentar de forma racional, isto é viver a minha vida em todos os seus aspectos, tendo a mente transformada, tendo a visão renovada, e isto passa pelo crivo daquilo que está escrito lá em Eclesiastes, capítulo 12, que nós vamos encerrar na próxima quinta-feira, e verso 13. De tudo o que se tem ouvido, a suma teme a Deus, e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo